Quando você pensa na Roma antiga, provavelmente imagina gladiadores lutando até a morte, imperadores poderosos e grandes batalhas que decidiram o destino do mundo. Mas será que era só isso mesmo que acontecia por lá? Agora, segura essa, e se eu te disser que existiam coisas muito mais bizarras e surpreendentes nessa civilização? Sério, você nunca imaginou que os romanos gostavam de dividir o banheiro com a galera, ou que eles usavam urina? Sim, urina, como produto de limpeza. E isso é só o começo. Tem também imperadores excêntricos, invenções que usamos até hoje e tradições tão malucas que parecem mais roteiro de série do que realidade. Hoje você vai descobrir as 10 curiosidades mais chocantes sobre a Roma antiga que ninguém te contou na escola. Fica comigo até o final porque a número 1 é, sem exagero, inacreditável. Já deixa o like, se ajeita aí e vamos começar esse mergulho pela história. Sim, você ouviu certo! Na Roma antiga, a urina era um dos produtos de limpeza mais populares. Mas calma, tem uma explicação científica por trás dessa bizarrice. Os romanos perceberam que a amônia presente na urina era ótima para remover manchas e desinfetar roupas. Então começaram a coletá-la em potes deixados estrategicamente espalhados pelas ruas. Imagina só, você andando tranquilamente e vendo aquelas lixeiras especiais para urina. As lavanderias públicas, chamadas de fulonicae, recebiam litros e litros desse ingrediente secreto que era pisoteado junto com as roupas. Sim, literalmente alguém pulava em cima das roupas dentro de tanques cheios de urina para lavar tudo. E não para por aí. Até impostos o Império cobrava sobre a coleta de urina. O imperador Vespasiano foi tão além que até hoje banheiros públicos na Itália são chamados de Vespasiani em sua homenagem. Pode parecer nojento, mas funcionava. Era o que eles tinham de mais moderno para a época. E aí você teria coragem de usar uma roupa lavada desse jeito? Se hoje em dia a privacidade no banheiro é sagrado, na Roma antiga a coisa era bem diferente. Os banheiros públicos eram enormes salas com bancos de pedra cheios de buracos. E nada de divisórias. Homens, mulheres, ricos e pobres sentavam lado a lado, batendo papo enquanto faziam suas necessidades. Era praticamente uma rede social ao vivo, com fofocas, discussões políticas e até reuniões de negócios rolando ali mesmo. E se você acha que a experiência não poderia ficar mais estranha, bem, eles usavam uma esponja presa numa vara, chamada de tersorium, para a higiene íntima. E adivinha? Todo mundo compartilhava a mesma esponja, que era lavada num balde com vinagre entre os usos. Imagina só a fila para usar a esponja do banheiro. Apesar de parecer estranho pra gente hoje, esses banheiros ajudaram a aproximar as pessoas e até evitar doenças, já que eram limpos com frequência. Mas convenhamos, dividir a esponja do banheiro com a galera é coisa de outro mundo. Quando se fala em Roma, muita gente pensa logo nos gladiadores. E não é à toa. Esses guerreiros não eram só lutadores, mas verdadeiras celebridades, idolatrados como jogadores de futebol ou artistas de cinema nos dias de hoje. Eles tinham fãs enlouquecidos, seus próprios fã-clubes e até produtos licenciados, como estatuetas, grafites pelas paredes da cidade e até óleo usado por eles era vendido como souvenir. Alguns gladiadores alcançavam um status tão alto que podiam até receber presentes de grandes políticos, ganhar liberdade e, em casos raros, casar com mulheres da elite. Havia também os autógrafos da época, com romanos colecionando pedaços de objetos usados por seus ídolos. Era um espetáculo à parte, e cada luta era um verdadeiro show de entretenimento para multidões sedentas por emoção. Mas nem tudo era glamour. A maioria dos gladiadores era formada por escravos ou prisioneiros de guerra. Mesmo assim, alguns conseguiam conquistar o coração do povo e se tornar imortais nos murais e histórias da Roma antiga.
Você já se perguntou como várias construções romanas ainda estão de pé depois de 2000 anos? O segredo está no concreto romano, tão resistente que até hoje desafia engenheiros e cientistas. A mistura especial levava cinzas vulcânicas, cal e pedaços de pedra, criando uma reação química que tornava o material incrivelmente durável e até autorregenerativo em contato com água do mar. O resultado? Obras como o Panteão, o Coliseu e aquedutos gigantes resistiram a terremotos, erosão e ao tempo. Enquanto isso, muito do concreto moderno começa a se deteriorar após algumas décadas. Cientistas ainda estudam a fórmula exata para tentar replicar a resistência dos antigos romanos. A genialidade desse concreto não só garantiu o legado arquitetônico de Roma, mas também mudou para sempre a história da engenharia civil. Dá para acreditar que, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda não superamos os romanos nesse quesito? Em pleno século XXI, ainda achamos o máximo um piso aquecido no inverno. Agora imagina isso há mais de 2000 anos. Os romanos inventaram o hipocausto, um sistema de aquecimento central que usava fogo para aquecer o ar sob o piso das casas e banhos públicos. O resultado era um chão quentinho, perfeito para os invernos rigorosos da Europa. Esse sistema funcionava com túneis e pilares sob o piso, onde o calor circulava e aquecia o ambiente de forma eficiente. Os mais ricos tinham pisos de mármore lindos e quentinhos, enquanto até banhos públicos populares contavam com essa tecnologia. Era um verdadeiro luxo. O hipocausto foi tão revolucionário que serviu de inspiração para sistemas de aquecimento modernos. Ou seja, quando você ligar o aquecedor do chão, agradeça aos engenheiros da Roma antiga. Se você acha que comida rápida é invenção moderna, pense de novo. Os romanos tinham os thermopolia, verdadeiros fast foods da antiguidade. Eram estabelecimentos nas esquinas, com balcões de pedra e panelas embutidas, onde serviam refeições prontas para quem estava com pressa ou não queria cozinhar em casa. O menu era variado, de ensopados a petiscos, tudo preparado na hora para ser consumido ali mesmo ou levado para a viagem. Comer fora era tão comum que muitas casas nem tinham cozinha. E olha só, escavações em Pompeia encontraram termopolia incrivelmente preservados, mostrando até restos de comida fossilizada. Esses lugares eram pontos de encontro, cheios de vida, barulho e cheiro de comida boa, quase um McDonald's romano. E você toparia experimentar um lanche desses? Na Roma antiga, o poder dos imperadores não terminava com a morte. Muitos eram oficialmente divinizados, ou seja, transformados em deuses pelo Senado. Isso fazia parte de um ritual chamado apoteose, e o imperador ganhava templos, sacerdotes e até festivais em sua homenagem. Para o povo, ter um imperador-deus era motivo de orgulho, e também uma forma de garantir proteção divina para o império. Essa tradição começou com Júlio César e foi seguida por vários outros governantes. O culto imperial se espalhou por todas as províncias, influenciando até religiões posteriores. Tudo isso ajudava a reforçar o poder dos imperadores, já que questionar a autoridade deles era quase o mesmo que desafiar os próprios deuses. Fala sério, imagina se hoje em dia políticos virassem deuses depois de morrer. Se você acha que já viu tudo em termos de excentricidade política, espere até conhecer Calígula. Esse famoso imperador romano ficou conhecido por suas atitudes bizarras, mas nenhuma supera a história de seu cavalo, Incitatus. Calígula gostava tanto do animal que o nomeou senador, com direito a estábulo de mármore, roupas de luxo e até tentativas de torná-lo cônsul. Acredita-se que Calígula fez isso para zombar do Senado romano, mostrando que qualquer um, até um cavalo, poderia ocupar cargos importantes. Ou então era pura provocação mesmo, já que ele adorava chocar a elite e o povo.
O fato é que Incitatus virou lenda e até hoje é símbolo do quanto o poder pode subir a cabeça. Imagine só, você indo ao Senado romano e dando de cara com um cavalo ocupando cadeira cativa. Sensacional ou surreal? Você já ouviu a expressão "todos os caminhos levam a Roma"? Isso não é só um ditado. Os romanos construíram uma rede de estradas tão extensa e bem feita que muitas delas ainda existem e são usadas até hoje. Foram mais de 400 mil quilômetros ligando cidades, portos, fortalezas e até cantos distantes do Império. Essas estradas eram verdadeiras obras de engenharia, com várias camadas de pedras, drenagem eficiente e sinalização. Facilitavam o transporte de tropas, mercadorias e informações, ajudando Roma a controlar seu vasto território. Algumas delas, como a Via Ápia, continuam intactas, recebendo turistas e veículos modernos. O legado das estradas romanas influenciou todo o desenvolvimento de infraestrutura ao redor do mundo, mostrando que, quando o assunto é engenharia, os romanos realmente estavam à frente do seu tempo. Quando falamos no fim do Império Romano, muita gente pensa que tudo acabou de repente, mas a verdade é bem diferente. O Império do Ocidente caiu no século V, mas o lado oriental, conhecido como Império Bizantino, continuou firme e forte por mais 1000 anos. Sua capital era Constantinopla, uma das cidades mais ricas e poderosas da história. Durante esse período, o Império preservou tradições romanas, inovou em arquitetura, direito e cultura, e resistiu a invasões, crises e mudanças radicais. Só foi cair de vez em 1453, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Ou seja, se contarmos tudo, o Império Romano existiu por mais de um milênio. Esse legado gigantesco influenciou profundamente o mundo ocidental. E até hoje sentimos os efeitos dessa civilização incrível. Quem diria que Roma sobreviveu tanto, hein? E aí? Qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Eu confesso que o lance da urina como produto de limpeza sempre me deixa de boca aberta. Conta aqui nos comentários qual delas mais te chocou ou se você conhecia alguma outra história bizarra sobre Roma Antiga. Bora trocar ideia! Se você curte história cheia de segredos, bizarrices e curiosidades incríveis, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui toda semana tem vídeos que vão explodir sua mente e te fazer olhar para o passado de um jeito totalmente diferente. Não perde, hein? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo Top 10, pessoal. E lembrem-se, a história está cheia de coisas que a gente nunca imaginou.